Bem-vindos a mais um episódio do podcast Devaneios da Rita. Hoje eu só vos quero dizer que voltei e que efetivamente às vezes temos que parar. E este conceito de parar ou de estar parado, quer no tempo, ou de estar ausente e de nos afastarmos das coisas e das pessoas, nem sempre é algo mau e nem sempre é algo que nós realmente consigamos controlar a 100%. E eu decidi que hoje vinha aqui falar-vos um bocadinho dessa paragem, desse tempo que muitas vezes nós necessitamos e não damos a oportunidade para que esse tempo aconteça. Achamos que a nossa vida tem que ser sempre planeada, que tem que correr numa linha bastante marcada e numa maneira de ser muito presente, quer na nossa vida profissional, social. E a verdade é que a sociedade também nos impõe muito esse peso de que temos que ser sempre perfeitos, ou pelo menos faz-nos entender que há uma perfeição a que devemos chegar, quando isso não é propriamente verdade e quando existem muitos caminhos para a nossa perfeição, que não é uma perfeição que realmente exista, mas é os nossos objetivos, o nosso sucesso, a nossa maneira de idealizar ou de ver a vida. Mas não há mal nenhum se isso não acontecer nas proporções que nós queremos ou no tempo em que nós achamos que deveria acontecer. Claro que é importante não perder o foco e não achar que simplesmente se não aconteceu, então é porque não deverá acontecer, mas sim pensar que se calhar não é agora o tempo disso acontecer ou desse objetivo realmente se tornar real. E eu estes meses, porque eu sei que já não gravo há alguns meses, fez-me pensar realmente nisso, pensar até que ponto é que nós realmente damos espaço a nós mesmos para conseguir fazer essa pausa, para realmente conseguir haver uma mudança, uma melhoria, dar tempo ao tempo, quando muitas vezes estamos focados em tentar perceber como é que o nosso futuro irá ser e acabamos por perder o nosso presente. Mas perder o nosso presente numa maneira por vezes negativa, outras vezes muito positiva, porque às vezes estamos a fazer as coisas já como um mecanismo de autodefesa, de certa forma, para não sermos confrontados com uma sociedade ou com uma família ou com um grupo de amigos que vai sempre a dizer aquela frase: então e agora? O que é que tu vais fazer à tua vida? E tu por isso simplesmente não sabes, ou sabes, mas sabes que lá no fundo não tens uma certeza se é realmente aquilo que queres fazer. E eu já falei isto com alguns amigos e até houve um colega meu que me desafiou, um amigo meu que me desafiou a tentar fazer um plano e a perceber que realmente o que é que faria sentido para mim. Que plano é que seria esse e de que maneira é que eu poderia reproduzir esse plano na minha vida. E eu podia ser muito sincera e dizer que foi fácil, não foi. Deu-me uma certa ansiedade de não saber exatamente o que fazer ou como chegar a tal objetivo. E para além disso foi muito complicado perceber que neste momento, aos 21 anos, quase a fazer 22, tenho tudo menos uma vida definida. E isso deu-me vontade de parar. Sinceramente, foi uma vontade muito grande de parar e dizer: ok, vamos respirar fundo e vamos tentar perceber o que é que vai acontecer a seguir. E é difícil quando nós nos vemos nesta situação de sabemos exatamente que se não pararmos agora vamos entrar num ciclo que não é o ciclo que nós queremos porque sabemos o que é que vem a seguir.
e a seguir à ansiedade e à incerteza vêm ainda mais dúvidas, vêm frustrações, vêm de certa forma alguns problemas que podem e devem ser ultrapassados, obviamente, mas que podem ser ultrapassados de uma forma muito simples. E não é simples no sentido de não vai dar trabalho, claro que vai, mas a melhor forma, a melhor solução é realmente nós pararmos, percebermos o que é que estamos a fazer agora e o que é que nos faz sentido fazer agora. Só depois de respondermos a isso é que vamos conseguir realmente fazer esse tal plano de como é que nos vemos futuramente. Aquele exercício de escrever uma carta a nós mesmos para daqui a 5 anos e depois voltar a abrir essa carta é dos melhores conceitos e dos melhores exercícios, porque realmente nós vemos que há uma transformação muito grande em relação, no meu caso, à Rita de 5 anos atrás. A Rita de 5 anos atrás jamais acharia que estaria a tirar agora pastelaria e se calhar, apesar de gostar muito de pastelaria e saber que este era um objetivo, achava que não seria concretizável. Se calhar a Ana Rita de há 2 anos atrás não acharia que daqui a uns meses estaria a estagiar nesta área. Mas isso não tem mal nenhum, não há um caminho concreto para atingir a felicidade ou para atingir o sucesso, quando realmente esse caminho passa por nós, por nos conhecermos, por nos autodescobrirmos e de certa forma aquela frase icónica ou aquela verdade que todos querem esconder é que nós, ao longo do tempo e de ano a ano, parece que chega um certo ponto da nossa vida em que entramos numa saturação, numa frustração e que muitas vezes é chamada de crise de identidade, porque realmente já temos dúvidas se estamos no ponto certo da nossa vida ou não, ou se já deveríamos estar mais à frente, ou quando é que. Mas isto é algo que é pressionado, que é muito marcado por uma sociedade que é e agora quando é que vais ter namorado? E agora qual é o teu trabalho? E agora quando é que terás filhos? E agora quando é que terás casa? E agora... Ou seja, há sempre o e agora, o e depois. E esquecemos que a vida deveria fluir de outra forma, deveria ser algo que nos trouxesse felicidade e que nos trouxesse algum aconchego à alma e algum amor próprio. E para atingirmos esse amor próprio, nós não podemos fazer algo por pressão dos outros, ou pelo menos não devemos. Acredito também que há coisas que às vezes são forçadas e depois até correm lindamente e ao fim de alguns anos nós percebemos porque é que aquilo aconteceu dessa forma, mas acredito que na maioria dos casos não é assim e é com tristeza às vezes que eu penso nisto, porque eu se calhar há uns anos atrás, diria há uns 10 anos atrás, eu acharia que neste ponto da minha vida, a minha vida já estaria muito mais estável, já seria uma pessoa monetariamente independente e já teria um ideal de vida que não seria mudado, ou seja, seria um ideal de vida permanente em que eu realmente me veria a fazer algo ou a ser alguém durante a minha vida toda. A verdade é que não vejo e não sei se algum dia vou ver. Acho que tenho uma personalidade também um pouco peculiar, diria, nesse sentido, e não me vejo a trabalhar na mesma área a vida toda ou a viver no mesmo sítio a vida toda. Claro que se calhar daqui a 5 anos vou dizer algo totalmente oposto ao que estou a dizer agora, mas neste momento é assim que eu me sinto. E então, isto tudo para dizer que eu necessitei de parar. Primeiro porque não gravo este podcast como obrigação. Segundo porque este podcast é algo muito orgânico e em que eu partilho as minhas incertezas, as minhas dúvidas, as minhas críticas à sociedade,
os meus pensamentos e as minhas opiniões. É para isto que isto serve. Faço isto como hobby, ou seja, eu faço isto realmente para chegar a outras pessoas e para que hajam outras pessoas que não se sintam sozinhas, porque às vezes isto é um tópico que todos nós passamos, mas que se calhar nem sequer damos o devido valor ou acabamos por nos fechar e reservar ainda mais neste sentido, por acharmos que somos os únicos a viver esta incerteza. E então eu acabo por fazer isto muito num género de daqui a uns meses ou daqui a uns anos eu ir ouvir este episódio do podcast e perceber como é que me iria sentir. É um bocadinho o registro não só da minha vida, mas das minhas opiniões, das minhas crenças, dos meus ideais e que certamente irão mudar ao longo do tempo e ao longo da vida toda. Depois eu estive sinceramente ocupada comigo mesma. Isto pode parecer de, ok, não estiveste a fazer nada. Não, estive. Mas achei que o que eu estive a fazer teria que fazê-lo sozinha. Não foi uma fase em que eu conseguisse exteriorizar tão bem o que sentia, não só em relação a mim própria, mas em relação ao que me rodeava e mesmo em relação à sociedade. Estava a ser complicado de fazer, de exteriorizar, de pensar sequer em pegar, neste caso no telemóvel e gravar aquilo que estava a sentir ou aquilo que eu queria dizer, porque não estava a conseguir raciocinar, nem estava a conseguir exteriorizar. E este podcast é muito cru, não tem muita edição, não é um podcast que eu faça profissionalmente, digamos assim, mas é um podcast do qual eu tenho um certo orgulho por ser algo assim tão orgânico, por ser, ok, hoje apetece-me gravar, eu tenho alguma coisa a dizer, então vou gravar. E é um bocadinho isto. Eu queria que este fosse, não um primeiro episódio, mas sim um recomeço do podcast, que vai continuar a ter o mesmo nome, vai continuar a ter a mesma intro, no caso de estarem a ver no YouTube, assim como vai ter a mesma imagem, por assim dizer, no caso do Spotify, SoundCloud, iTunes e por aí fora. E queria dizer que, acima de tudo, e isto é uma frase e é algo que eu tento sinceramente passar, se não é em todos os episódios, é numa grande maioria, de não se sintam pressionados. Parem, pensem, reflitam. Não achem que a vida tem que ser a correr. Não achem que aos 21 vão ter a vida definida e que já vão estar com casa e trabalho fixo. Não metam essa pressão em cima de vocês. Obviamente, tenham objetivos. Sim, é ótimo ter objetivo. Sonhem, claro que sim, sonhar nunca fez mal a ninguém. Tracem soluções ou maneiras de chegarem a esse objetivo. E ponham metas, obviamente, metas a curto prazo e a longo prazo. Mas se isso não acontecer exatamente da forma que vocês estão à espera, se vocês tiverem posto muita pressão em aos 21 isto estar a acontecer, a frustração vai ser muito maior. E eu acho que não é bom, acho que essa ansiedade não nos traz nada de bom à nossa vida. Não trouxe à minha e acredito que a muitos jovens, quer na fase da adolescência, quer na fase do secundário, quer jovens adultos, muitas vezes essa ansiedade
e este ano e o ano passado foi um ótimo ano para ver isso, para ver que realmente o mundo parou, toda a gente se viu obrigada a parar e ninguém soube lidar com isso. Não soubemos lidar connosco próprios, não soubemos lidar com quem nos rodeava, não soubemos lidar com as nossas profissões, trabalhos, escolas. E isso deu para perceber muito sobre a nossa sociedade. Realmente nós vivemos com tanta pressão, nós pomos tanta pressão em nós mesmos, os outros põem tanta pressão em nós, que quando algo não corre bem, como um ano perdido, a que muitos disseram que pareceu ou que foi um ano perdido, quando um ano está perdido, a ansiedade e a frustração que houve numa grande maioria, hum, teve consequências muito graves. E isso não é preciso ser uma grande historiadora, ou não é preciso ser uma grande cientista para perceber que quando realmente o mundo se vê obrigado a parar, já houve outras pestes, já houve outras guerras, já houve outras pandemias, certamente, que também levaram o mundo a parar, há sempre uma ansiedade que permanece e que mesmo quando a pandemia acaba, essa ansiedade fica um bocadinho nessas pessoas e fica um pouco enraizada na nossa vida, simplesmente por esse facto de não sabermos como é que vai ser dali para a frente. Então perdemos um ano e isto quer dizer que estamos atrasados e que toda a nossa vida atrasou. E o melhor é não pensarmos assim. É pensarmos que, ok, o mundo teve que parar, isto aconteceu na nossa vida, mas nós após isto ainda temos mais vida, ou seja, nós temos que nos concentrar que não é sempre culpa nossa, nem sempre nós podemos mudar o mundo e nem sempre nós conseguimos levar tudo à letra e levar tudo de uma forma tão rigorosa e meticulosa. É a verdade, porque há fatores externos que também nos condicionam. Eu percebo que muitas vezes quando só depende de nós já é frustrante e mesmo dependendo de nós, às vezes há fatores internos ou certos traumas ou certas vivências ou experiências que às vezes nos impossibilitam de ir mais além, mas também temos que pensar que não podemos estar numa frustração extrema sempre que isso acontece ou sempre que fatores externos, como o caso da pandemia, nos vêm condicionar a nossa vida. E quando eu digo a nossa vida, não é só a nossa vida profissional, porque eu pelo menos senti que a minha liberdade ficou condicionada e da mesma maneira que eu senti isso, acredito que muita gente o tenha sentido. Eu espero sinceramente que vocês tenham gostado deste episódio, deste recomeço, porque também setembro, apesar de estar no fim, é um ano de recomeços. E vem aí o meu aniversário, então este setembro e outubro eu vejo sempre como um iniciar. E acho que é assim que nós temos que ver as coisas. Que às vezes há uma paragem na nossa vida, mas que seguidamente essa paragem acaba e há um recomeço. E é nisso que nós nos temos que concentrar. Muitos beijinhos e espero que vocês ouçam o meu próximo episódio. Obrigada.